Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor ministro da Fazenda, Henrique de Campos Meireles. Senhor ministro, na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certamente. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas porque a lei assim determina que, se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certamente, sem dúvida. E, feito esse compromisso, eu vou passar a palavra aqui ao defensor do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, ministro Henrique Meireles. Bom dia. Ministro, se eu estou certo, o senhor deixou a carreira no mercado financeiro em 2002 e ingressou na política a partir de 2002. É correto isso? É correto. Eu era presidente do Fleet Boston Financial, que era um banco norte-americano, hoje parte do Bank of America Corporation. Aposentei-me lá no meio do ano 2002, voltei ao Brasil e me candidatei a deputado federal por Goiás, visando colaborar um pouco com o país. Correto. E por qual partido o senhor se candidatou e foi eleito, ministro? Eu me candidatei pelo PSDB e fui eleito pelo estado de Goiás. Perfeito. E, se eu estou correto também, o senhor, na verdade, já ingressou no governo do presidente Lula desde o início, não assumindo efetivamente o mandato de deputado federal. Sim, eu aceitei o convite para assumir a presidência do Banco Central. Já tinha sido diplomado deputado, mas ainda não tinha assumido o mandato, porque foi ainda em dezembro de 2002. Naquela época, não era viável essa acumulação. Eu não poderia me licenciar para assumir o cargo, então eu renunciei ao mandato de deputado federal. Correto. O senhor poderia dizer brevemente, quer dizer, o senhor assumiu esse cargo que foi ofertado pelo presidente Lula. Quais foram os critérios que o senhor avaliou para assumir esse cargo no governo do presidente Lula? Naquele momento, o Brasil enfrentava uma crise bastante forte, de preocupação com o novo governo, entre outras coisas, mas também em função da dívida pública que estava elevada, etc. E eu tinha uma experiência que eu julgava ser útil neste momento. E como eu tinha decidido voltar ao Brasil e me dedicar a cooperar com o país um certo período, eu achei que nesta posição eu poderia fazê-lo, desde que com a independência devida a um Banco Central. E o senhor teve essa independência garantida pelo ex-presidente Lula? Sim, quando o ex-presidente me convidou para o Banco Central, ele me perguntou se era possível enfrentar a crise e quais seriam as condições para eu aceitar. Eu disse a ele que sim, eu achava que era possível, sim, enfrentar a crise e eu poderia aceitar desde que o Banco Central tivesse independência de ação, e ele concordou. Perfeito. E cumpriu essa promessa feita ao senhor? Sim, cumpriu em termos práticos, porque independentemente de desacordos que eu tive com diversos membros da administração na época, outros ministros e etc., ou opiniões do próprio presidente, eu sempre tomei decisões no Banco Central de forma completamente independente e o presidente me manteve no cargo. Correto. Em 2004, foi editada uma medida provisória que deu ao senhor o status de ministro e o senhor passou a se reportar, portanto, diretamente ao presidente da República, ao então presidente Lula, correto? Correto, foi isso mesmo. Perfeito. O senhor ficou no governo qual período? O senhor pode declarar?
Eu assumi no início de 2003, logo no primeiro dia de governo, e fiquei até o dia 1º de janeiro de 2011. Correto. Então, o senhor ficou, na verdade, na presidência do Banco Central durante todo o governo do ex-presidente Lula. Sim. Correto. E o senhor, com essa longevidade, com esse cargo de ministro de Estado, reportando-se diretamente ao ex-presidente Lula, o senhor em algum momento identificou alguma prática indevida do ex-presidente Lula? Por exemplo, ele comandar um esquema de corrupção nesse governo? A minha relação com o presidente Lula era totalmente focada em assuntos relativos ao Banco Central e à política econômica, e nesta interação eu nunca vi ou presenciei nada que pudesse ser identificado como algo ilícito ou ilegal, qualquer coisa. Perfeito. A minha relação direta. Correto. A imprensa noticiou recentemente que o senhor, no momento, está fazendo negociações ou interagindo com parlamentares que diz respeito à reforma da Previdência. Durante o governo Lula, o senhor também teve, em algumas oportunidades, ao menos, em que o senhor interagiu com parlamentares, buscando defender interesses do governo? Ou da área que o senhor atuava no governo? Não. O cargo de ministro da Fazenda é um cargo que tem, por definição, interrelação direta na medida em que, inclusive, estamos propondo diversas emendas constitucionais, etc., que envolvem diretamente a negociação com o parlamento. Correto. Mas mesmo nesse contato que o senhor teve com parlamentares, objetivando cumprir, enfim, funções ali inerentes ao Banco Central, o senhor tomou conhecimento de algum dado concreto que pudesse indicar que o governo do presidente Lula teria promovido a compra de apoio parlamentar, objetivando expandir a sua base parlamentar de apoio? Não, eu não tive conhecimento, inclusive porque as minhas presenças no Congresso diziam respeito exclusivamente a assuntos do Banco Central. Correto. O senhor poderia dizer brevemente, quer dizer, a política macroeconômica adotada durante o governo Lula, aliada às estratégias de transferência de renda e aquecimento interno da economia, quer dizer, se isso gerou resultados positivos para o país? Sim. O grande fator daquele período foi, em primeiro lugar, a estabilização da inflação, a estabilização da economia brasileira e, em consequência, a queda dos custos financeiros, de financiamento do Tesouro e das empresas, etc. E isso é o que gerou o aumento do crédito e o aumento do crescimento. Paralelamente, o governo implantou políticas de cunho social visando a complementar renda ou suprir renda para a camada de menor capacidade de rendimento da população, e acredito que isso foi um processo complementar, sim, da recuperação econômica do Brasil. Correto. Então, pelos elementos que o senhor tem, quer dizer, o governo do presidente Lula foi um governo que trouxe benefícios ao país e não um governo que tenha buscado benefícios pessoais para os governantes e pessoas do alto escalão do governo. Vou indeferir essa pergunta, doutor, não é uma pergunta apropriada, perguntando a opinião da testemunha e ela responde sobre fatos apenas. Eu louvo o indeferimento de Vossa Excelência e gostaria de fazer o registro de que esse critério de Vossa Excelência se aplique também a todas as perguntas feitas, porque nós estamos ouvindo acho que são já 69 testemunhas, em diversas oportunidades a defesa fez impugnação justamente com base nesse critério, ora adotado por Vossa Excelência. Mas eu respeito e louvo. A impressão é que a defesa está fazendo propaganda política do governo anterior, não é apropriado. Aqui existe um objeto da acusação bem delimitado.
Então fica indeferida essa pergunta. Não, propaganda política eu não estou fazendo, Excelência, até porque eu sou advogado e não cabe a mim fazer nenhum tipo de consideração de natureza política. Eu só estou enfrentando a acusação difusa que o Ministério Público lançou nos autos. Tem alguma pergunta sobre os fatos do processo, doutor? Para testemunha? Até agora eu fiz perguntas sobre fatos que estão narrados na denúncia. Tem mais alguma pergunta sobre fatos do processo? Ministro, apenas para finalizar, o senhor teve conhecimento de algum elemento concreto que pudesse indicar a presença de uma estrutura criminosa de poder durante o governo do presidente Lula, que tivesse o presidente Lula como comandante dessa estrutura criminosa? Eu não tive acesso a nenhum tipo de informação sobre isso, inclusive porque não era o papel do Banco Central. Correto. Eu agradeço Vossa Excelência pela disponibilidade e por colaborar com a Justiça. Não tem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? O assento de acusação tem alguma indagação? Senhor Ministro, eu agradeço mais uma vez a disposição de Vossa Excelência para responder essas questões. Sei que, mais uma vez, digo que sei que o tempo de Vossa Excelência é muito valioso, mas o juízo também não tem perguntas a Vossa Excelência. Teria perguntas sobre economia, mas não é o momento apropriado, está fora do objeto do processo. Deixamos para uma outra oportunidade, eventualmente. Muito obrigado pela disponibilidade de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Moro. Prazer falar consigo. Prazer.